o nosso bate-papo é com o atleta de alto rendimento, com o Daniel Rodrigues, tenista em cadeira de rodas, que vai aparecer na sua tela para você que está no rádio, vai curtir aí a voz do Daniel Rodrigues. Olá, Daniel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu vi que você está iluminado agora, hein, Daniel? Coloquei Você deu uma uma luz iluminada. aqui para... Ficou Ah, melhor? ficou legal, Daniel. Então tá ótimo. O Daniel, que tem uma carreira espetacular, né? Ele tem conquistas, aberto da Suíça, bronze no Parapan, nas duplas, no individual, né? O Daniel, que já foi o 11º do mundo no tênis em cadeira de rodas, que tem 2 japoneses lá que são treta, rapaz. Os caras não saem do topo, mas de jeito nenhum. Mas a gente vai falar Exatamente. sobre isso. O Daniel Rodrigues, que hoje é o número 35 do mundo no novo ranking, não é, que saiu esta semana. O Daniel está na 35ª colocação do mundo. Primeiro, te agradecer, Daniel, pelo seu tempo e por você atender aqui o Paralímpicos da Rádio Capital. Eu que agradeço aí essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha carreira, a minha história, e aproveitar, parabenizar, né, o canal Paralímpicos Capital aí, porque é um espaço, né, que a gente tem essa oportunidade, né, são poucos espaços que a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história e do nosso esporte, né? Então, agradeço muito por esse convite. Legal, Daniel, eu que agradeço. É uma ideia que eu tive há muito tempo, Daniel, quando eu comecei a carreira, né, há 21 anos, e graças a Deus, em 2000, no dia do fechamento das Paralimpíadas de Tóquio, eu consegui colocar esse programa no ar e que vai durar por muito e muito tempo. Ô, Daniel, vamos falar aí, porque eu falei do ranking, né? E fui lá dar uma pesquisada em relação ao ranking. Você é o 35 do mundo, não é? Você subiu 3 posições, mas o que eu percebi, e a gente já vai tocar nesse assunto, que eu acho que é muito importante para você também, para a sua carreira, e que mostra a dificuldade de um paratleta no país, do atleta, do paratleta, enfim. Você, ali dos 35 melhores do mundo, você só não disputou menos torneios que o britânico, o Gordon Reid. Gordon Reid, que disputou apenas 7 competições, né, neste ano. O Gordon Reid é o 8º do mundo e disputou 7 competições nesse ano. O Daniel é o 35 do mundo e disputou apenas 8 torneios. E a partir dali a galera disputou 16, 15, 12, 20 e por aí vai. Inclusive o Gustavo Carneiro também, dei uma olhada aqui. Gustavo Carneiro, que já participou do programa, Daniel. O Gustavo caiu 24 posições, né? Ele foi dupla, né? Vocês foram dupla lá em Tóquio. Ele caiu 24 posições, é o 90º do mundo. E também só disputou 6 torneios. Depois eu até perguntar para o Gustavo, não sei se você tem essa resposta, o porquê tão pouco, mas no seu caso é diferente. O que aconteceu, Daniel, para você ter disputado tão poucos torneios neste ano? Então, com relação ao Gordon, ele está lesionado, então por isso que ele tem menos torneio, que ele não está participando mesmo, por questão de lesão. E Você o não está Gustavo também, lesionado? mesma coisa. E eu não estou lesionado. Você não? Então, O Gustavo então não. está machucado. O Isso, Gustavo é maluco também, né? O Gustavo corre, faz. Sim, O Gustavo faz exatamente. tudo. Isso, Mas exatamente. nada. Ei, vai, o Gustavo tá louco. Mas você, Daniel, me conta aí, obrigado pelas informações, que você está enfincado mesmo, e não é desculpa, viu, gente? Mas para buscar informações de paratletas, mesmo na internet, é muito difícil, né? A gente olhou o ranking lá, eu falei, o Gordon jogou muito pouco, o Gustavo muito pouco, então eles estão lesionados. Obrigado ao Daniel que fala sobre esse assunto. Mas no seu caso, Daniel? Então, no meu caso é meio frustrante, porque eu comecei a cair estando numa sequência muito boa, né? Onde eu cheguei em 11º do ranking mundial, ganhei torneios importantes, sou o único brasileiro até hoje que ganhou um torneio no Simples, que é um ITF 1,
É um torneio muito forte. Eu ganhei em cima do número 4 do mundo. Não sei se hoje ele está em 4 ainda, mas é o Quem Joaquim é? Gerard. Eu vou Joaquim Gerard. buscar. Eu vou buscar enquanto você fala, e é verdade, Sim. foi o Aberto da Suíça, né, Daniel? Que Isso, isso. é inédito, é o único brasileiro que conseguiu ganhar nesse nível, né? Sim. Então, eu vou buscar o Gerard enquanto você vai falando. Então, assim, no ano desde 2019, eu venho crescendo muito no esporte, me dedicando muito, e foi assim que eu consegui chegar a esse topo aí, de poder jogar de igual para igual com esses caras que estão ali em cima, que é muito difícil, porque é, antes, os 8 melhores do mundo jogavam o torneio Grand Slam, que são 4 Grand Slam no ano. Então, é uma oportunidade que eles têm de pontuar mais. E é uma chave, né, fechada, era com 8, agora foi para até 16. E assim eles pontuam mais. E é um torneio também que todo mundo almeja, porque tem uma premiação em dinheiro que é boa, né, para o nosso esporte, né, em vista do tênis convencional, estamos longe, mas hoje, para o esporte paralímpico, um torneio que dá uma premiação boa e que todo mundo quer chegar e disputar, sabe? Então eu estava quase, né? Estava em 11º, estava, né, indo bem, mas o meu maior problema é o seguinte: eu viajo, né, as minhas competições fora do país, praticamente todas elas é pago pela confederação. Então, então a Confederação confederação, Brasileira de Tênis. isso. E essa verba ela vem através do Comitê Paralímpico Brasileiro e passa para a confederação, e a confederação que faz o seu projeto ali com relação aos investimentos, tanto em torneios, tantos projetos. E com isso, depois, em Tóquio, né, antes veio a pandemia e começou Sim, a prejudicar, né, porque aí começou a fechar tudo, então não só, né, para mim, mas prejudicou todo mundo, mas no final das contas eu saí mais prejudicado, porque quando começou a reabrir tudo, começar mais torneios, ainda continuou fechado para brasileiros, porque o Brasil começou mesmo a pandemia mesmo depois, né? E aí começou a fechar para brasileiros. E aí foi muito ruim. Então, desde a pandemia, eu tentei jogar alguns torneios, até mesmo pedir à confederação para pagar uns torneios antes de Tóquio. Eu precisava manter o meu ranking, que era, né, 11º, sim, e por causa de projetos da confederação, eu não pude defender os meus pontos, né? Porque todo ano a gente tem que defender. Se eu sim. fui campeão, né, nesse torneio grande, igual eu fui na Suíça, né, por exemplo, no próximo ano eu tenho que voltar lá ou num torneio similar para poder defender esses pontos, porque senão eu perco esses pontos. É de E tudo. foi assim. E eu comecei então a perder pontos e ficar parado, e todo mundo competindo. E aí o primeiro semestre, agora que, né, tá voltando meio que normal, eu praticamente, né, só joguei um torneio que foi aqui no Brasil no segundo semestre. Então, ou Tá. seja, joguei esses torneios no primeiro semestre e depois fiquei esse segundo semestre praticamente parado. Mas, assim, continuo treinando, continuo focado, mas eu sei que é muito difícil na minha posição, que eu sou muito dependente da confederação. E Você aí não eu tem tenho que depender. patrocinadores, Daniel? Ó, eu tenho um patrocinador, a Fila, né? A Fila que Sim, é a sua camisa roupa. aí. Para quem É, está no rádio, né? O Daniel está com uma camisa da Fila, que é patrocinadora do Daniel, número 1 do Brasil. isso. Então, eu tenho o patrocínio, que é o que paga, né, os meus treinos, que é o BRB, que é um patrocínio da confederação, é um Aham. repasse para os atletas que fazem parte da seleção, né, os 4 melhores de cada categoria. E o outro é da Madegem. Madegem é onde eu trabalho.
Então, ou sim. seja, eu não vivo exclusivamente do esporte. É uma dificuldade que eu tenho, Essa né? empresa, o que que é, Daniel? O que que é essa É empresa Madegem? madeireira, É uma é uma madeireira. Madegem, aonde madeireira. fica a Madegem? Porque a gente tem que dar apoio para esses caras que ajudam, né? Isso, é, Madegem, aonde fica? isso. A Madegem Madeiras é aqui em Belo Horizonte e fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1910. É lá que Legal. eu Parabéns trabalho. aí a Madegem, que dá uma força aí para o Daniel também. Em relação ao esporte no Brasil, é o que eu falo, gente, é muito difícil ser atleta aqui no país, né? O para-atleta, o atleta, e vou te falar, os resultados de para-atletas do Brasil são muito melhores que dos atletas brasileiros, né? Dos atletas convencionais. Mas você tem algum contato? Está aí na tela, vocês estão vendo aí na tela, quem está no YouTube, no Facebook, @Daniel Rodrigues Atleta, para quem quiser patrocinar o Daniel no esporte, no tênis em cadeira de rodas, @Daniel Rodrigues Atleta. Você tem algum outro contato que aí o Cuca vai colocar, Daniel? E a gente já coloca Tem. na tela. Você tem algum outro contato? Eu tenho sim, eu tenho o meu e-mail, né, que é onde eu também posso mandar enviar o portfólio para mostrar, né, a Legal. minha trajetória. Então, o meu Qual que e-mail é? é tenistadanielrodrigues@gmail.com. Tenista Daniel Daniel Rodrigues Rodrigues, @gmail.com. gmail.com. O Exato. Cuca vai armar isso daí com certeza, Daniel, para a gente buscar aí, pelo que você vem fazendo aí, não é, no esporte brasileiro, realmente é louvável, né? E você vê, né? O Daniel tem essa questão, né, de defender os pontos. É como o Nadal, o Djokovic, eles ganharam o torneio lá. O Djokovic vai ganhar, sei lá, o 13º, 15º Australian Open, que agora a gente tem no final do ano. Se ele ganhou o anterior e ele não ganhar, ele perde os pontos. Se ele cai numa primeira rodada, ele despenca, né? Ele perde muita Exato. pontuação. Então é isso que acontece no tênis. Ele precisa manter o seu trabalho todo ano para defender. Por isso que muita gente às vezes fala: pô, mas o cara vai disputar tal, todos os torneios. Não, ele está defendendo os pontos do ano anterior. Ô, Daniel, em relação a. Está rolando aqui em São Paulo, né? Um evento no comitê, eu achei até que você estaria nesse evento aqui em São Paulo, tá? A Jade Lanai que esteve aqui conosco, o pai dela, o Edson, acompanha todos os programas paralímpicos, a Jade, que conseguiu um feito espetacular também, ganhar o US Open, né? Tá rolando no Centro de Treinamento Paralímpico um treinamento com o Geran Richards, que é um treinador britânico, para dar uma outra visão para o tênis brasileiro. Ele que treinou ingleses, britânicos, e em 5 anos conquistou 28 Grand Slam, né? Os atletas que ele treinou, 6 medalhas paralímpicas, então realmente é um cara renomado. Eu achei que você estaria aqui, Daniel, aí você falou, estou aqui em Belo Horizonte. Não, eu não fui para esse treinamento, não. Dessa vez não deu para ir, Mas você esteve no porque outro? também não. Com ele, Eu não? fui no Também com ele, primeiro. não? Eu fui no primeiro com ele. Eu fui no E primeiro aí, o que treinamento você com ele. achou? É um projeto bacana. Aham, Eu confio muito no trabalho dele, porque eu acredito que ele que, né, tem essa visão. Eu já fui treinar na Inglaterra em 2009, eu tive uma experiência fantástica. Eu fui treinar lá na Inglaterra, fiquei uma semana treinando com eles. Assim, realmente a gente está muito atrasado, muito, muito longe deles. Essa é a verdade. Mas eu acho que ele tem uma bagagem para poder ajudar a gente. É um projeto que ele está com a CBT e, assim, né, mas para isso eu acho que precisa de apoios tanto da CBT e tanto, eu acho que patrocínios, alguma coisa desse tipo, porque sim. é um projeto que ele tem para até 2024. E assim, eu conheço ele no circuito já, acompanho ele, né, com outros jogadores, e eu acho muito importante esse trabalho, acho muito válido. Eu vou participar a partir do próximo ano, porque esse ano eu estou muito focado na questão dos meus treinamentos aqui
em Belo Horizonte, tenho meu trabalho e tudo. Já que eu não estou competindo, não estou jogando os torneios, estou com ranking baixo, aí eu estou arrumando a minha casa, né? Então, Sim, deixando em ordem meu treino aqui, para depois pensar nesse treino, né, que ele vai colocar e para a gente seguir, porque realmente é difícil você, igual, por exemplo, estar, né, treinando e sentir da forma que ele precisa, mas você não ter condições para isso. Porque não adianta eu estar uma semana lá treinando sem estar com a minha casa aqui pronto para pensar para o ano que vem. Que eu tenho sim. que, né, estar com os meus professores, quem está comigo, alinhar tudo isso para falar assim, ó, a partir do ano que vem a gente vai fazer um trabalho desse tipo, mas que tudo isso tem um gasto para mim. Eu pago para treinar. Então, é uma situação que eu tenho que pensar nisso, porque é o momento de acertar isso daí. Mas, então, eu fui no primeiro, eu não fui no segundo. Esse terceiro, eu não fui mais, porque minha esposa também está grávida, então eu estou Uhum. acompanhando agora Quantos meses, esse Daniel? momento. Já está com 9 já. Já está para nascer Caramba! já. Que legal. É menino ou menina? Menina, Menina, o nome, qual vai ser? menina Serena, Serena. É em homenagem a Serena Serena. Williams? Assim, a minha esposa, eu falo com ela que não, né? Mas, assim, é um nome que eu gosto. Aham. É uma tenista também que eu identifiquei. Eu tenho fotos com ela, eu já tive torneios com ela, já joguei com ela treinando na quadra do meu lado. E agora, né, essa questão do filme, história e tudo, eu acho que não era, né, não era por causa dela, mas acabou sendo. Porque também, né, eu jogo tênis Sim. e tem a ver, quando você para no nome, eu acho que para pensar no nome, um negócio assim que me chamou muita atenção e é um nome bonito. É um nome lindo. Então, então é meio que sim uma homenagem, Que legal. mas assim, então é um momento assim nosso. Então eu tenho esse lado, essa vantagem de eu estar não estar tão viajando tanto que eu estou conseguindo Sim, acompanhar tudo. legal. Praticamente, eu acho que quase ninguém sabe. Eu sabia que a minha esposa estava grávida. Eu só falei isso agora, né, Que legal, para Daniel. Obrigado. alguns, na verdade. Agora, agora todo mundo está sabendo. Agora pronto, né? É, Mas assim, mas está tranquilo. Então é um momento que eu também estou aproveitando, estou acompanhando. Então tem esse lado bom. Então estou sim, preparando mesmo para o ano que vem. Estou muito legal. focado no próximo ano. Eu acredito que vai ser um ano muito bom com essa vinda do Richard, com os projetos que ele tem. Então, assim, o foco agora, o ano que vem, que começa a classificação para os Jogos Pan-Americanos, né? Classificação já começou, na verdade. Sim, E os jogos já, né, vão acontecer em novembro do ano que vem. Então, mas ainda tem essa classificação até setembro, se eu não me engano. E ainda já começa para 2024 a classificação sim. para o ano que Para vem. Paris, né? Então, então é um ano muito assim que eu acredito que vai acontecer. Eu vou voltar a subir mais no ranking, mas eu não estou preocupado, não. Estou preocupado mais em No, qualidade, em no treinar, treinamento, né? em poder estar pronto para quando Sim. eu voltar a competir ali e estar em alto nível. Olha, é o Joaquim Richards, é o quinto do mundo, nem precisei ir longe. Quando eu botei na página, tem os 5 primeiros, ele é o quinto do mundo, que o Daniel Rodrigues bateu na final do Aberto da Suíça, ele é um belga, estava jogando em casa, né, porque ali a Suíça e a Bélgica estão grudadas ali, né, na Europa, é tudo muito Sim. perto, então é uma vitória espetacular, inédita do Brasil, através do Daniel Rodrigues. Daniel, eu teria um monte de coisa para te perguntar, eu vou te perguntar sobre o seu início, como surgiu o tênis na sua vida. Eu li a história espetacular do professor, né? Do Mário, que foi o cara que tinha os pais, né, com deficiência visual, foi o cara que pegou você, te acolheu, te levou para frente.
mas eu gostaria que você falasse como surgiu o tênis. Foi através do Mário também ou não? Ou o esporte foi através do Mário e depois você despencou para o tênis? Não, então, o tênis já surgiu na minha vida através do Mário. Para te falar a Foi verdade, atrás dele isso mesmo. foi ele que indicou uma ONG. Essa ONG se chamava Tênis para Todos, e essa ONG ela era de Belo Horizonte. Eu morava em Santa Luzia, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. E quando porque ele ficou encantado mesmo com a minha história, não, né? Pelo que eu fazia, com a deficiência que eu tinha, né? Eu estava nos jogos estudantis internos do colégio, jogando com pessoas que não tinham deficiência física nenhuma. E eu fui campeão em todas as modalidades que eu competi. Então, isso chamou muita atenção dele. Ele, toda vez que eu ia jogar, dependente da sala que ele estava dando aula, ele descia com a turma toda para ver eu jogar. Então, aí a história dele é essa, que os pais dele eram cegos e aí ele já tinha contato mesmo com a entidade, assim, então ele me indicou. Mas aí ele me falou que ele era um substituto de uma professora que estava dando aula para mim de história. Ela teve que afastar e substituiu. E aí ele me indicou e falou que era basquete em cadeira de rosa. Ah, pô, não conheço assim, mas eu ouvi falar, eu vou lá fazer um teste lá, vamos ver como eu vou sair. Aí quando eu fui, era tênis. E eu não Ô, conhecia, louco, assim. que Nossa, diferença! O muita basquete, rapaz, diferença. pro tênis é uma diferença absurda. Muita diferença. E assim, eu sou de família humilde, então nessa época existia o Guga, mas eu não tinha contato. O tênis sempre Tênis é foi caro, elitizado. né? Tênis é caro, Sim, é um esporte caro, a sim, raquete é cara, esporte a caro. bolinha. Na televisão não passa assim, né? Assim, na É, aberta e tal. Então, é. assim, é muito caro. E assim, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei perdido, porque eu era muito tímido, era um menino muito tímido, comecei com 19 anos e fui lá, só que eu não odiei, assim, fiquei por muitos anos assim, sem gostar mesmo desse esporte, mas eu não sabia falar que eu não estava gostando. Então, mas toda vez que o professor falava assim, sábado que eu só treinava ao sábado, sábado que vem você estava de volta? Aí eu falava que sim. E toda vez eu ia, pelo menos eu era bom de cumprir a palavra e eu estava lá Sim, presente. E foi aí que eu fui indo. E assim, e a minha paixão por tênis mesmo veio através da seguinte forma. Primeiro, que eu conheci pessoas com deficiência que tinham deficiências, né, piores que a minha, assim, sim. cadeirantes, que aí eu fiquei encantado, porque, pô, os caras dirigiam, eu não conhecia esse lado, que a pessoa com deficiência, né, poderia dirigir assim e tal, andar, né, de carro sozinho. Aí eu fiquei meio encantado assim, mas com toda a minha timidez. Então, assim, isso me chamou a atenção. E depois foi um torneio que eu participei, que eu fui aprendendo muito rápido. Meu primeiro torneio foi em abril, eu comecei no início de 2006. Então, em abril eu já estava jogando torneio. E aí eu fiquei num hotel, coisa que eu nunca tinha ficado. Fiquei num hotel, aí aquela coisa toda, café da manhã, aquela fartura. Nossa, aí, assim, realmente eu estava vivendo Eu nem sei se era sonho ou não, mas eu só sei que eu estava vivendo ali, em outro mundo, parece. E depois foi a minha primeira viagem, que eu nunca tinha viajado. Minha viagem era Santa Luzia, Belo Horizonte só, que Sim. era, né, cerca de 2 horas de ônibus ali. Mas aí eu fui de ônibus para Goiânia, se não me engano, que foi a minha primeira viagem, 14 Longe, horas, e hein? eu achando, Longe. nossa, eu achando o máximo, assim. Tava encantado, né? Nunca tinha viajado, né? Sim, Então tava pô. gostando de tudo. Então tudo foi novidade. E foi assim que começou a vir, veio a paixão assim para o tênis, entender como funciona, como que o esporte é fantástico, sabe? Então Fantástico. eu fui começando a encaixar dentro do perfil desses outros atletas. Pô, tirei carteira, depois consegui comprar meu carro, depois eu já estava vivendo assim de uma forma que eu realmente não imaginava. Aí realmente eu via que eu estava, pô, será que eu estou sonhando? E na minha família, eu sou a única pessoa com deficiência, e teoricamente seria assim, para os meus pais, seriam assim, pô,
era para dar tudo errado, né? Porque, pô, na família humilde, uma pessoa com deficiência, como que você, né? Já é difícil. Imagina você Jogar tendo a tênis, esporte caro. exatamente. E aí eu acho que aí realmente eu mostrei para minha família mesmo que e para todo mundo, muita gente mesmo, que realmente eu dei a volta por cima e mostrei que a deficiência só estava realmente na cabeça das pessoas ou no olhar das pessoas, né? Porque Sim, realmente depois que eu nunca tive assim a questão de preconceito, mas aí depois eu comecei a sentir assim na adolescência eu sentia meio preconceito, eu mesmo comecei a sentir por causa da deficiência, que eu fui entendendo mais, fui convivendo mais com as pessoas, mas eu fui entendendo, mas assim até saber levar com isso daí, né? Então hoje para mim é legal, muito Daniel. tranquilo e eu não tenho, né, motivo nenhum para não agradecer o que Deus tem feito na minha vida. Eu andava de muletas, hoje eu sou Sim. amputado, ando sem muletas, então assim eu tenho uma qualidade de vida hoje que através das minhas decisões, das minhas atitudes, meu esforço, tudo, eu consegui superar tudo isso e hoje eu sou uma referência aí no nosso esporte. É o número 1 do Brasil, o nosso Daniel Rodrigues. Daniel, eu tenho certeza que a gente tinha papo para mais de uma hora, né? O programa tem uma hora, daqui a pouquinho a gente tem o Aparecido lá da Aspaego de Goiás, falou aí de Goiás, né? Que vai entrar no próximo bloco. Eu queria te perguntar tanta coisa de Parapan, de Paralimpíadas, Eu mas falo não vai muito dar também. tempo. Não, mas pô, foi A história é maravilhoso, longa. cara. Você falou tanta coisa legal, Daniel, tanta coisa legal para quem está acompanhando, que realmente foi uma palestra, que eu sei que você dá palestra, então foi realmente uma palestra hoje aqui no Paralímpicos, na capital, espetacular, muito gostoso mesmo, Daniel. Daniel, muito obrigado. Né? O que você precisar, a gente está aberto aqui a campanhas, a qualquer tipo de coisa. A gente já fez isso com o Alex Pires, a gente faz com o Alex Pires ainda, o maratonista, que agora vai ter que mudar, né? Porque acabaram as maratonas da classe dele lá em Paris, não está no programa, com o Instituto Barueri Paralímpico. Todos que querem divulgação podem mandar a sua mensagem aqui para Paralímpicos e você também. Daniel, um grande Muito abraço, obrigado obrigado. pelo bate-papo, foi espetacular e até a próxima. Até a próxima. Obrigado vocês aí pela oportunidade. Valeu, Daniel Rodrigues, número 1 do mundo, número 1 do Brasil, 35 do mundo.